na linha conosco aqui, é um prazer realmente gigante estar conversando com o seu Nadir, ele que foi o arquiteto, foi o idealizador daquele espaço. Nadir, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Alfa Notícias, tudo bem? Bem, Fernando, e vocês por aí? Aqui tá um gelo. Graças a Deus. Aqui também o clima de Botucatu, né? Para um bom botucatuense já entende como que é, né, seu Nadir? Cada dia é um clima diferente aqui, né? Mas vocês estão no topo, né? A gente está no topo aqui. O frio chega mais rápido aqui por Botucatu, né? Nadir, eu não gostaria de errar a pronúncia do teu nome. É Medzerani mesmo? É, Medzerani. Medzerani, como se lê mesmo, né? E realmente é um prazer muito grande estar falando com o senhor na data de hoje, né? A gente acabou aí caindo de paraquedas numa polêmica ali sobre o espaço cultural. O senhor que acabou fazendo todo o layout daquele espaço, acho que é um projeto também que foi feito a várias mãos. Seria isso, Nadir? Olha, eu posso dizer que a condução coube realmente as experiências que eu tive aqui em São Paulo na infância. Sim. Eu morei no Ipiranga quando saí de Vitoriana, né? Não sei se você sabe, mas eu sou da minha terrinha natal, mais linda do mundo. Uhum. E quando a gente veio, foi em 45, depois da guerra, só eu que estava com meu irmão em Vitoriana. Meu pai veio para São Paulo e a gente foi morar no Ipiranga. E lá tinha um parque infantil, entende? Que já tinha sido feito na Lins de Vasconcelos, acho que foi o segundo em São Paulo, que foi o ideário do Mário de Andrade. Era um espaço que era uma praça enorme, uma quadra, e os prédios eram soltos, unidos por um passadiço. Naquela época estava na moda as Peleternite. O galpão maior era da escola em si, a administração. Os pequenos eram salinhas de aula, e quase idêntico em termos de divisória funcional, né, para distribuir na praça, e também o refeitório. E a gente morria de inveja, como criança, 7, 8 anos, né, e não poder participar daquele convívio, mas a gente convivia com as crianças que jogavam futebol junto. Mas aí foi a ideia quando o prefeito de Botucatu, não sei se vocês lembram, eu estou falando o que você perguntou, mas eu posso interromper. Sim, perfeito. Fique à vontade. Então, o prefeito de Botucatu, na época, era o Amaral Amando de Barros. Eu fiquei o conhecendo por questões do concurso do cemitério aí de Botucatu, que a gente apresentou a ideia, teve umas 3, 4 ideias, parece que aí de Botucatu também, e depois que a gente venceu o concurso, ele passou a contar com a minha colaboração, e eu, então, quando ele solicitou que eu fosse na praça, que era essa praça mesmo, mas ela tinha uma caixa d'água abandonada, velha, Sim, no meio, e era muito perigoso porque a laje era de concreto, as crianças subiam em cima, então eles às vezes tinha alguém que ia dar bronca, não tinha guarda, nada disso, era em 65, né, 66. E aí eu sugeri que fizesse, ele queria uma escola, né, infantil, eu sugeri que fosse a semelhança do ideário de Mário de Andrade, né, uhum, que daria dar um apoio cultural razoável, né, não era mais uma coisa assim espontânea. E ele aceitou. Aí eu fiz essa proposta de uma forma bastante diferenciada, lembrando até que as crianças subiam em cima da caixa d'água. E se quisesse subir também nessa escola que eu estava ainda projetando, com essas cambotas de concreto, seria como se fosse um Lego, um brinquedo maior. Aí ele aceitou, fizemos algumas reuniões na Câmara, na Prefeitura, saiu na imprensa, teve uma aceitação muito bonita, porque o cemitério também já tinha sido, não sei se já estava executado ou não, em execução. Mas aí nasceu essa ideia e foi construída, só que ele construiu no final da gestão dele, sei lá,
cada época tem suas épocas. Hoje eles não querem fazer nenhuma obra, os políticos, né, que não inaugure para se espelhar na placa, né, Sim. de inauguração. O Amaral, eu não sei se também, eu não tenho essas ideias, eu era recém-formado ainda, tinha poucos anos, 27 anos por aí. Eu peguei, ele quis começar a obra foi iniciada e ele concluiu rapidamente, porque essa obra foi muito rápida de ser construída, porque os moldes de armação e de madeiramento eram removíveis, né? Então fizemos 2 cambotas e iam reproduzindo. E aí quando terminou, foi o fim da gestão dele. Só que os demais prefeitos não quiseram prosseguir a obra. Aí foi um ruído razoável na cidade, e todo mundo criticava, cresceu a mata em volta. E foi a história que Botucatu hoje não sabe, mas está pagando, porque mesmo que ela não tivesse caído, porque concreto armado não é assim uma telha de barro, né, uma coisa vulnerável, ela ficou aí sendo penalizada. E aí quando retomou, não lembro nem quem foi o prefeito, né, não lembro mais não, talvez tenha sido bom, se eu lembrar eu te falo. Inclusive aquilo fez, todo aquele espaço, ele fez a história, né, das pessoas. Eu particularmente, eu morei ali na rua Campos Sales, que é a rua que passa na lateral ali do espaço cultural. Quantas e quantas vezes ali a gente não ia brincar dentro daquele espaço ali, né? Era um dos únicos espaços, tirando ali a igreja de São Benedito, que era possível, né, as crianças irem ali, e isso foi, à medida do tempo, se tornou ali o batalhão do Corpo de Bombeiros de Botucatu, foi utilizado também para feiras, para exposições, para um centro de atrações aí, mas muito sim, de uma forma relevante, sempre ligado à questão da cultura, né? E ultimamente também estão sendo feitas algumas exposições, alguns eventos ali. Só que de uma forma muito tímida e também de uma forma muito perigosa, né? Porque o maior dos iglus ali, ele está realmente com uma estrutura que necessita de uma reforma ali, né? Principalmente estrutural, porque toda a parte externa acabou deslizando ali, ou a prefeitura acabou isolando aquela parte ali, mas está sendo utilizada. Às vezes vem um circo na cidade, eles acabam colocando ali, e assim, subutilizado para algumas questões culturais, de forma muito tímida, né? E isso é muito triste, né? Saber que temos um espaço, praticamente é o único espaço preservado de uma quadra inteira aqui no município, que poderia, na área central, né, que poderia ser utilizado aí de uma forma cultural para a nossa cidade, e está sendo subutilizada, né, Nadir? Fernando, desculpe a intromissão. Qual é a sua idade? Eu tenho 51 anos, Nadir. Então, você já chegou a ver a obra quando ela estava já em funcionamento ou quando ela estava abandonada em 70 e pouco? Você deve ter visto há 2, 3 anos você. A minha lembrança do espaço ali é que quando funcionou aquelas escolinhas que a gente chamava aqui de Primec. Primac? Isso, Primec. Isso. Então, eu me lembro até porque quem ajudou demais a Primec foi a esposa do Saliba, Jandira Saliba, você conhece? Sim, já ouvi falar, não conheço pessoalmente. Então, foi o primeiro projeto que eu fiz aí em Botucatu, é uma residência aí na Cardoso de Almeida. E ela que foi a diretora. E ela realmente, através dela, a gente conseguiu concluir a obra. É Primec, não é isso? Isso, Primec. Então, você pulou muito a história, mas essa escola eu cheguei a admirar, porque ela permaneceu um bom tempo e boa parte da sociedade acabou estudando lá, mas sem que o prefeito, que mesmo tivesse posto os vidros, ele nunca puseram a isolação térmica em cima. Se você vê uma fotografia que até uma estagiária minha que divulgou, os anéis das cambotas, das vigas curvas, são por cima.
que era para ser preenchida por um isolante térmico. Então ela foi usada precariamente desde o começo, sem isolação térmica. Isso significa também que a isolação que tinha, que era tipo comum, corriqueira, impermeabilização, tipo Vedacity, funcionou durante muito tempo, porque a infiltração mesmo significativa por rachadura, nem quando a gente fez o restauro dela para utilizar como museu na época do João Cury, não vi nenhuma infiltração danosa. É lógico que trinca tem no piso, em vários lugares de revestimento, mas infiltração com trinca... Não era estrutural, né? Não era estrutural, né? Isso, nada estrutural. E eu me lembro, isso foi até quando uma filha de amigos da gente, minha mãe morava aí na Dom, a minha mãe não, minha avó, minha mãe também. E recentemente a gente ficou sabendo que uma conhecida da gente de família era mãe da garota que é a secretária da Cultura, esqueci o nome dela. A Cristina Cury. A Cristina, isso, a Cristina. Então, na época, depois, quando houve uma ventania e descascou a casca maior, a obra maior, saiu o isolante térmico, ele deve ter carregado a impermeável também. Então, isso viabilizou que a água tivesse infiltração e provável trinca internamente na cambota maior. Porque as demais não saiu nada, pelo que eu sei. Isso o que faz? 3 anos, por aí? Foi mais ou menos isso, que eles chegaram até a isolar lá a parte, né? E inclusive até o ponto que a gente está sabendo, acho que até os equipamentos ainda estão lá dentro, um equipamento de última geração da parte de projeção, sonorização, e infelizmente acabaram deixando lá, né? Mas eles, de vez em quando entra gente e funciona lá? Não tem mais como, né? Os vidros estão todos se dilatando, estourando, né? E realmente tem um perigo, né, de machucar alguém, né? Ainda mais quando a gente fala de criança, né, Nadir? Olha, então eu fico muito chateado, porque fica parecendo assim que a gente não está colaborando. Mas desde a época em que houve esse incidente, eu participei na prefeitura que aquilo tinha que ser refeito o quanto antes, né? Sim. E como não foi refeito, eu acredito assim que eu não estou entendendo como o departamento de engenharia da própria prefeitura, é evidente que tomaram uma iniciativa excelente, indispensável, né? De proteger para ninguém entrar mais lá. Mas tem que ser feito uma fiscalização técnica. Tem que fazer uma prova de carga, estudar como é que está aquela situação para, no meu caso, sugestão, restaurar. Eu não sou autor, eu não sou dono da obra, eu sou autor de um projeto que, por sorte, se permaneceu como cultura, mas pertence à cidade. Sim. A prefeitura, prefeito 1 ou 2, quem for, ou engenheiros da prefeitura, eles devem estar, vamos dizer assim, tomando alguma iniciativa, porque não pode deixar que aquilo rompa. Eu não sei disso. A questão também, Nadir, acho que o senhor tem propriedade mais para falar a respeito disso, né? É que a gente está falando de uma obra dos anos 60 ali, comecinho dos 70. A tecnologia aplicada naquela época era bem inferior ao que a gente tem hoje. Então, qualquer tipo de reforma, mesmo que seja estrutural naquele lugar, pode deixar aquele local extremamente seguro, mais seguro ainda do que na época que foi construído. Eu estou errado em pautar dessa forma? Olha, tem 2 coisas que são pontuáveis na tua fala. Os meus patrícios e os romanos, meus pais eram libaneses, tá? E eles já entendiam que as abóbodas, as cúpulas, eram as estruturas mais estáveis que existiam no mundo. Tanto é que as cavernas eram feitas dentro de buracos que tinham o teto arredondado, porque elas são resistentes. As igrejas. Então o que aconteceu? Essa obra, por mais que ela esteja sendo judiada,
no caso é descaso mesmo, né? A gente não entende como isso pode estar acontecendo, mas a gente é brasileiro e sabe que a gente tem muito a aprender. Quem calculou essa obra foi o escritório Figueiredo Ferraz, que foi prefeito de Botucatu, que eu conheci através dessa obra. Eu levei a calcular esse projeto, e ele calculou, foi executado por um engenheiro que era do DOP de São Paulo, Geraldo Magela. Ele tem os filhos que moram aí até hoje. Foi muito bem executada, foi excelente o resultado, só que pelas normas técnicas das nossas NB, elas recomendam e condenam se passar de 50 anos, uma obra que não seja restaurada. Até os viadutos têm que ser restaurados. E ela já tem 60. Então, a estrutura, mesmo que nem você falou agora, ela é altamente resistente, mas ela não é que nem os romanos faziam, que era a solidez sem o ferro dentro. Eram blocos de pedra encostados um no outro, cuja configuração dava a estabilidade, né? E dava também a isolação da água. Essa, como tem ferro, ela não pode ficar exposta, porque mesmo que ela não caia, o ferro pode ir apodrecendo sem impermeável. E impermeável é de graça, é tipo vedacite, coisa que qualquer baldrame hoje ainda se faz. Então não há como entender, no meu ponto de vista, peço desculpas aos profissionais, que são meus colegas, que não instruam um prefeito da rigorosa importância que tem de restaurar. Se o prefeito, a cidade quiserem desmanchar a obra, aí tudo bem. Aí é uma questão social que não me cabe, a não ser dar o meu ponto de vista. Mas não pode se deixar uma obra daquela ruir, porque mesmo que aquilo venha a ser cercado, eu acho que é um vexame a prefeitura se vê diante de uma obra daquela de 60 anos, que não se tomou um escoramento. Aliás, até o escoramento é delicado. Não pode forçar o escoramento no sentido contrário, que daí sim que trinca. Mas os engenheiros são competentes, os arquitetos que estão aí também, para analisar uma forma. Agora, sinceramente, como eu tenho uma amizade muito grande com uma engenheira que, aliás, a gente ajudou, porque ela fez o MASP ali do lado do MASP, sabe aquele prédio pequeno? Sim. Então, aquele prédio, eu vou falar algumas coisas para você entender. Ele tinha, parece que, 12 andares, mas era apartamento. E para reformá-lo, para ser uma pinacoteca também, que nem o MASP, que é um espaço com quadro, a engenheira, que é até da região, parece que é de Bauru, ela que reformou, demolindo o andar sim e o andar não, para ficar em pé direito os altos. E ela restaurou toda a fiação dos cabos protendidos do MASP, que está pintadinho, bonito. Eu posso, se o prefeito aceitar, levá-la para fazer uma vistoria à obra. Eu vou junto. Eu nunca me neguei a atender, tanto é que não sei se vocês têm pleno conhecimento, mas há mais de 30 anos eu atendo a usina São Manuel. Sim. E estamos restaurando a estação ferroviária de lá, com dinheiro do Estado. Inclusive a gente esteve lá fazendo a inauguração na época, na chegada da rainha, tudo, a gente esteve lá com a equipe nossa lá. Isso. Aquele auditório, descascamos, restauramos a madeira. Então, ela sofreu vários incêndios. Eu fiquei lá 3 anos, descendo, indo até lá, etc. E depois acabou o dinheiro, o prefeito mesmo fez uma complementação e não completou a união dos 2 blocos, né? Mas com o tempo a gente também entende que isso não é tão simples. Então, o que está acontecendo? Botucatu, quando quis fazer uma série de obras, porque deslocou o seu centro cultural para uma área que é da fazenda da usina São Manuel, eu fiz um enorme esforço e a usina pagou vários projetos naquele espaço. Eu doei
aliás, a usina me remunerou e ela doou para a prefeitura o espaço para o fórum, para a Câmara, para a prefeitura. Agora, para mim, tanto faria se era o prefeito João, o Antônio, todos que me convidaram, não foram muitos, eu não sei porquê, eu acho que tem alguma coisa aí que deve estar calhando de não ser oportuno. Mas nesse caso, para mim, o prefeito tem extrema responsabilidade, respeito, até acho que eu nem o critiquei tanto pela expressão dele. Eu acho que qualquer pessoa tem direito de soltar algumas coisas que depois possa se arrepender. Todo mundo tem esse viés, né? A gente ouve de um, de outro, do governador, do presidente. Então, eu não levei isso a sério. Apenas eu acho que não se pode brincar com aquela obra. Sim. Faça o que quiser, mas desde que sigam aquilo que a sociedade desejar. Não sei se eu me estendi muito, mas... Não, perfeito. Eu gostaria só de saber um posicionamento do senhor, tendo em vista de todos os detalhes que o senhor conhece daquele espaço, toda a importância cultural, artística que tem aquele local. O senhor acredita e passa a ser um sonho do senhor ver aquilo totalmente restaurado, aquilo funcionando como um objeto realmente público de cultura, um centro de atrações para o nosso município? Passa pela cabeça do senhor ainda ver todo aquele espaço restaurado e de acordo? Ô Fernandinho, que tem a idade de meus filhos, eu nasci em Vitoriana. Eu não tô aqui de salto alto, mesmo que o prefeito tivesse suposto que eu fosse uma menina. Eu até dei risada, porque meu nome realmente permite isso. Sim. E até cumprimento ele dando risada. Ele foi infeliz, tudo bem, a gente vai bater um papo qualquer hora. Basta ele não querer mal. Ele pode querer mal a obra, mas eu não, tá? Com eu certeza. sonho, e se puder não ter pesadelo, em ver 2 obras minhas concluídas, tá? Essa, adequadamente, depois de 60 anos, e a Avenida Nova Paulista. Eu tinha poucos, logo depois que eu fiz esse projeto, como o próprio Figueiredo Ferraz, que ainda nem era prefeito, mas ele era muito amigo do Faria Lima, me apresentou o Faria Lima, mostrou o projeto de Botucatu, e aí quando ele teve a oportunidade de fazer algumas obras públicas, ele me chamou para fazer o projeto da Paulista. E aquela obra foi interrompida naquele trechinho. Eu não sei se você lembra dessas histórias, mas na Paulista, com a Consolação, foi feito aquele buraco que é um túnel semiaberto. Mas a Paulista inteira era para ser daquele jeito, com galerias saindo para 9 de julho e entrando na parte inferior. E também na 23 de maio. Políticos da época não eram diferentes da de hoje. Eu não sou tão velhinho, ainda que eu tenha 86 anos, eu não sou tão velhinho de ficar achando, quando eu era jovem, o mundo era bonito. É nada. Meu avô, coitado, ele era mascate em Botucatu, entendeu? Que coisa. Não é isso. O mundo vai mudando e a gente tem que assimilar a cultura que vai cada vez mais colocando toda a sua somatória cívica do mundo inteiro à disposição da humanidade. E a gente está crescendo, né? Sim. Então eu quero ver sim essa obra. Eu peço até, se vocês puderem, o Osni, que foi muito legal na época do próprio prefeito, do João, ele postou um dos esquemas que eu fiz de completar aquele miolo onde está lá aquele cimentado medonho. Impossível de admitir que ninguém tivesse feito nenhum gramado, um piso ali durante 30 anos. Eu fiz uma grande cúpula que parece a oca aqui do Ibirapuera, né? Eu peço para ele, eu até vou ver nos meus arquivos e mandar para vocês. Se o prefeito quiser fazer uma obra que complete aquela obra, a que eu mais gostaria de visualizar, e aí eu vou até te chamar no dia que for inaugurado. Com certeza eu irei. Você vai ser o meu guru.
porque você está me dando a chance de dizer que se fizesse aquela obra, o prefeito, que como todos eles e como todos nós queremos trabalhar e ir para frente, ele vai querer ser reeleito. Uhum. E se ele fizer uma obra dessa, muito provavelmente, voltada à cultura, ele pode muito bem conseguir captar esse tipo de desejo social que está fora de moda. Sim. O pessoal aqui em São Paulo está destruindo com prédios no alinhamento por causa de uma tal de lei que até foi bolada no plano diretor estratégico aqui, cheio de erros. Eu não sei se você sabe, mas eu sou diretor cultural do maior jornal de bairro de São Paulo. Sim. Eu vou te mandar vários artigos que eu tenho criticado o que está sendo feito. Sim. Eu acompanho os artigos do senhor pelas redes sociais, o senhor posta algum material, né? A gente está acompanhando também. Ah, então te pago mais um café para você. Opa! Nadir, eu vou ser bem sincero para o senhor. Eu acho que um oferecimento que o senhor está dando em colaboração à nossa terrinha de Botucatu, né? Eu acho que ela não pode ser descartada. Nem que eu tiver que me candidatar a prefeito de Botucatu, eu vou viver para entender a assinatura do senhor nesse novo complexo do Espaço Cultural de Botucatu. Nem se eu tiver que me candidatar a prefeito, eu vou estar aqui dando todo o apoio, se não assim, pela forma aqui jornalística, a gente vai fazer de tudo para ressoar essa vontade do coração do senhor, que está ligado ao meu coração também, como uma pessoa que nasceu aqui em Vitoriana. O senhor pode contar muito aqui com a participação da Alfa nessa situação. Ótimo, eu que agradeço, fico realmente muito emocionado. Posso te chamar de, vamos dizer, de filho, em termos de idade. Assim como você poderia ser um prefeito, eu não aceitei esses cargos até aqui em São Paulo, você entende? Porque eu nunca deixei de gostar da minha profissão. Uhum. Entende? Então, não vejo outro motivo de vida com as imensas bordoadas que a gente recebe. Eu tenho família em Botucatu, a família dos meus primos queridos, Zacarias, né? Uhum. A gente é unido, sofre, tem uma série de coisas que acontecem e a gente se alimenta no trabalho. Se a gente não tiver um êxito em alguma coisa que nos conduza a sobreviver, você não consegue. Você é jovem, pode sim ser prefeito. E olha, vou repetir, assim como eu falo de vez em quando algumas coisas que depois vem na cabeça, que a gente pensou muito mais rápido do que o raciocínio lógico, eu acho que nada impede do prefeito me xingar, mas ele respeita essa obra, entende? Uhum. Não tem importância ele não gostar de mim. Eu também posso não gostar dele, mas eu, em princípio, estou aberto a gostar. Fala para ele, olha, ouça, eu vou pegar hoje à tarde, eu consigo. Eu estou aqui, aliás, eu posso até te dizer, ontem saiu no Diário Oficial que nós entramos numa concorrência, concurso, para restaurar o Largo da Batata aqui em São Paulo. Não sei se você conhece. Sim, sim. Então, e a gente venceu. Nós temos que ter agora uma corrida enorme. É uma obra imensa. A Avenida Faria Lima vai ser enterrada. O que eu quis fazer na Paulista, que é topo da cidade, e a sociedade de lá, elite, que não tem noção cultural, barrou a obra. E agora eu estou fazendo aqui como proposta no Largo da Batata, que é uma região baixa. Que bacana. Você entende que... eu estou te falando, eu não tenho nenhum tipo de... Eu nunca fiz marketing, não fiz nada, nem tenho esse perfil, mas a gente fala com satisfação. Eu tenho filhos, entende? Todos são, vamos dizer, idôneos, formaram em USP, então não há por que ter esse ruído, a não ser, sim, por questões emocionais, que são meramente aceitáveis. Nós somos seres humanos. De vez em quando você xinga uma pessoa porque encostou no teu espelhinho do carro, depois você desce e você vê que a pessoa é acessível e depois você vai tomar uma cerveja junto. Perfeito. Então, Fernando, fique à vontade.
E não fique abusando, porque eu não tenho tanto dinheiro para pagar tanto café, tá? Mas eu vou te fazer um convite aqui para estar aqui no nosso Complexo Alfa, aqui para tomar um café aqui com a gente. Eu tenho certeza que o senhor conhece a nossa localização, Nadir. Nós estamos aqui no antigo prédio da Rádio Emissora de Botucatu, da F8, que é descendo aqui a gente está aqui. Meu tio fez Zacarias. Eu ia no programa dele. Você conhece o Samir, Zacarias, o Solange? Sim, sim. Aí ele botou. Então, meu tio fez, pai do Samir, da Soraya e da Daniela. Ele fazia esse programa na F8 e eu ia lá ficar assistindo. Que bacana. Eu era garoto, Que bacana. Devia ter 19 anos. Eles se apresentavam cantando? Seria aquele programa no Reino da Gurizada ou não? Não. O fez, ele depois foi delegado em Botucatu. Ele fazia ele era um locutor fazia mesmo. Apresentações de programas. Que bacana. E o senhor já sabe então o meu endereço? Não mais, você está me fazendo virar velhinho, né? Agora não tem desculpa. Cafés, hein? Agora não tem desculpa. O café já tem, pelo menos quando o senhor estiver aqui em Botucatu, já tem o endereço certo. Tá muito bom. Então tá, joia. Eu agradeço muito a participação do senhor, Nadir. Confesso assim que é um prazer enorme para mim, como jornalista, poder dar voz aqui ao senhor nesse momento tão emblemático, trazer essa questão da transparência, sem mimimi, sem briga, sem nada. A função nossa aqui como imprensa é realmente levar esse tom de transparência à população e poder realmente deixar que o anseio da população se torne presente num momento crucial como esse. Agradeço muito realmente a tua participação conosco aqui, viu? Eu é que agradeço. Na verdade, eu estou sendo laureado por vocês que estão defendendo aquilo que a gente na cabeça supõe que pudesse dar certo, né? Mas tudo bem, Fernando. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Um forte abraço para o senhor. Tenha um bom dia. Até logo. Até logo. Até logo. Participação, então, do arquiteto Nadir Cury Meserani, realmente um dos expoentes da arquitetura no nosso país, né? Autor de diversos objetos arquitetônicos espalhados aí, principalmente na nossa capital, aqui também em Botucatu, deixou o DNA dele aqui, é botucatuense, de Vitoriana. Para a gente realmente é um enorme prazer estar participando e intermediando esse momento tão importante de Botucatu, né? Deixar que as aberrações fiquem de lado, deixar que esse discurso truculento não faça parte de um momento que pode ser aí um limiar de um novo momento para o espaço cultural. É isso que a gente precisa, é isso que a gente prima, é esse o motivo que nós, como imprensa, somos chamados a essa mesa de discussão para realmente ouvir todas as partes, né? Gostaria muito que nesse momento aqui pudesse estar aqui o nosso prefeito de Botucatu participando desse momento também para se dirimir toda esse mal entendido, esse estalar de uma situação que poderia ser totalmente evitado aí pelo prefeito Fábio Leite, né? Mas eu acho que há tempo de reconsiderar. Eu acho que atitudes de homem fariam que o próprio prefeito pudesse voltar atrás nessa situação, pedir as devidas desculpas a um dos arquitetos que ajudou literalmente a construir a nossa cidade de Botucatu. Isso faz parte de uma dignidade, isso faz parte do caráter de um homem público e que deveria também ser a atitude do prefeito Fábio Leite aqui em Botucatu. Bom, são 10h09, nosso tempo já se esgotou, a gente vai ficando por aqui com mais uma edição do Alfa Notícias. Tem muito mais para amanhã, a gente tem muitos pontos importantes para abordar ainda aqui na nossa cidade. Regis, obrigado pela participação. Eu que agradeço a você, a todos que nos acompanharam. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui de volta com muito mais informações, Fernando. Eu volto com Máquina do Tempo a partir da 13h aqui pelos 87,5. Na sequência aí pela TV Alfa, uma programação infantil para você, nosso melhor ouvinte. Pela Rádio Alfa aí a melhor programação musical aqui na nossa cidade. Lembrando que ao meio-dia tem o Vinícius Alves, Cacau Arbex aí com o Alfa Resenha pelos 87,5. Eu volto aí à 13h com Máquina do Tempo. Tem Super Hits, tem Arena Sertaneja com o Fábio Muniz também a partir aí das 17h. Uma programação impecável para você, o nosso melhor ouvinte. Galera, muito obrigado aí pela participação de vocês.
E a gente quer realmente uma Botucatu melhor. É por isso que a gente está aqui todos os dias, preza aqui estar todos os dias aqui para levar para você, o nosso melhor ouvinte, a informação como ela realmente é. Forte abraço, até mais. De segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã, Alfa Notícias. Alfa Notícias. Estúdios localizados à Rua Marechal Deodoro 320, Botucatu, São Paulo. Se o seu computador travou, a solução é a Elete Informática. Elete Informática. Assistência técnica especializada. Computadores, monitores, notebooks, no breaks, impressoras, projetores e muito mais. Elete Informática. Rua Amando de Barros, número 1262, no centro de Botucatu.